Olá, senhores, sou o professor Renato, do canal Matemática, professor Renato Lopes. Vamos aí para mais uma aula do curso do reforço do oitavo ano, aula de estatística com exercícios comentados aí, tá? Então, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder a próxima aula e compartilhar, pois conhecimento é feito para ser compartilhado, senhores. Então, vamos falar sobre estatística. Estatística nada mais é do que a coleta de dados para a gente chegar a certas informações importantes, como quando eu vou fazer coleta de dados sobre quanto que a população ganha, para eu ter uma média e saber o poder de compra dela, o que elas precisam, né? Então, o governo trabalha às vezes muito com isso. Por exemplo, agora que a gente está numa fase agora de pandemia, o governo ele coleta dados para saber a população, quantos idosos nós temos. Então, através disso eu vou saber quantas vacinas eu vou precisar para idosos, para adultos, para crianças e por aí vai. Então, estatística nada mais é que a coleta de dados. Quando eu falo de população estatística, eu estou falando de um todo, estou falando de toda a população, de cada um habitante. Então, quando eu falar de população, é tudo, estou falando de todos. Quando eu falar de amostra, estou falando só de uma parte. Então eu peguei uma amostra, eu não fiz um por um habitante. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma sopa. Eu não preciso tomar toda a sopa para ver se ela está boa, se ela está bem temperada. Eu vou pegar só uma colherzinha e vou provar. Aquilo ali é uma amostra. Variável. Variável é de acordo com aquilo que você está pesquisando, dos dados que você está pesquisando. Um exemplo, se eu estou falando de carro, eu tenho as variáveis, eu tenho os carros da Fiat, da Volkswagen, da Chevrolet e por aí vai. Então tem essas variáveis. Eu estou falando de transporte público, eu tenho barcas, eu tenho trem, eu tenho metrô, eu tenho ônibus, né? E por aí vai. Então eu tenho essas variáveis de acordo com o que eu vou pesquisar. Rol são os elementos que ele vai me dar. Por exemplo, elementos numéricos, eu falar de altura. Aqui, ó, em uma sala de aula foram coletadas as alturas dos alunos em metros. Então, o rol são aqueles números ali das alturas, 1,70, 1,60, 1,65. E eu posso organizar esse rol. Ali ele me deu os elementos aleatórios, todos bagunçados, tá? Sem ordem alguma. Então, eu posso organizar em ordem crescente ou ordem decrescente para facilitar aí a minha vida, a visualização. Medidas de posição. Eu tenho as medidas de posição. Quais são elas? As medidas de posição são utilizadas em casos em que é possível construir-se um rol numérico com os dados ou uma tabela de frequência. Essas medidas indicam a posição dos elementos em relação ao rol. As três principais medidas de posição são média, mediana e moda. Vou falar de cada uma delas, tá? Aqui vai a média. Então está aqui um exemplo. Em um grupo de dança, as idades dos integrantes foram coletadas e representadas no rol a seguir. Então ele me deu o rol, ó. Esse rol já está em ordem crescente, já ajuda muito. E agora, para eu achar a média, eu vou somar, fazer a soma entre os rols e dividir pelo número de elementos. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu vou fazer a soma entre eles e dividir por 10. E aí eu acho a média. A média ali é 22. Então eu posso falar que num grupo de dança, as idades, a média da idade de dança ali é 22 anos. Mas é claro que vai ter um com mais e outro com menos. Mas a média ali no grupo é de 22 anos. Então a média nada mais é do que somar os rols entre eles e dividir pelo número de elementos do rol. Vamos agora para a mediana. A mediana, eu vou pegar o rol, vou contar quantos elementos eu tenho no rol. Ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É um número ímpar. E esse rol ele já está organizado de maneira crescente. Então, beleza, não vou fazer mais nada. Então, está organizado de maneira crescente, eu não faço mais nada. E já que tem 9 elementos, eu vou pegar o do meio. O do meio aqui é o quinto elemento, é o número 4. Então a mediana desse rol aqui é o 4, porque tem um número ímpar.
Já aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 elementos nesse rol, um número par. O número par, eu não tenho um elemento central, eu vou ter 2. Então eu vou pegar o quinto e o sexto elemento. Então eu vou pegar, ó, o quinto é o 21, o quinto é o 21 e o sexto também é 21. Então eu vou fazer a soma entre eles e vou dividir por 2. 21 mais 21, 42, dividido por 2, 21. Então a mediana aqui é 21. Então quando eu tiver um número ímpar de elementos, eu pego o elemento do meio. Quando eu tiver um número par de elementos, eu pego os 2 do meio, somo e divido por 2. Moda. O que é uma moda, gente? Quando a gente fala que tem algo em moda, tá na moda botar o cabelo para cima. Tu vai ver o que? Todo mundo de cabelo para cima. Tá na moda, as pessoas vão fazer o que está na moda. Tá na moda usar relógio amarelo. Então, o que mais você vai ver é relógio amarelo. Então, aqui também é a mesma coisa. Eu tenho um rol, ó. Então, tem 18, 20, 20, 21, 21, 21, 22, 22, 25, 30. Qual é o elemento que mais aparece ali no rol? Não é o 21? Então, a moda é o 21, é o que mais aparece. O que mais vai estar ali, que eu mais vou estar vendo. Então, a moda é o que mais aparece. Então, a moda, nesse caso, é o 21. Porém, se eu não tivesse aí o 21 e tivesse todos os outros elementos, eu teria aí, ó, o 20 aparecendo 2 vezes e o 22 também aparecendo 2 vezes. Então, nesse caso, tirando o 21, eu teria aí bimodal, tá? Eu teria o 20 e o 22, seria bimodal. Porém, se eu tirasse o 21 e tirasse o 20 e o 22, eu não teria mais elementos se repetindo. Então, eu teria aí uma coleta de dados amodal, sem moda, amodal. Vamos agora para um exemplo. O gráfico apresenta o comportamento de emprego formal surgido segundo os CAGED no período de janeiro de 2010 a outubro de 2010. Então a gente tem aqui, né, os valores dentro de um quadro aqui, de um gráfico. Com base no gráfico, o valor da parte inteira da mediana dos empregos formais surgidos no período é... Então a gente tem, ó, ele quer o que? Mediana. Se ele quer mediana, ele quer aquele elemento do meio. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. 10 elementos aí no rol. Se eu tenho 10 elementos no rol, eu vou pegar os dois, o que? Os dois do meio. Se eu pegar os dois do meio, eu vou somar e dividir por 2 e vou ter aí a mediana. Tá bom? Então eu peguei os dois do meio, somei, dividi por 2 e encontrei a mediana. Próximo, a tabela a seguir mostra a evolução da receita bruta anual nos 3 últimos anos de 5 microempresas que se encontram à venda. Então eu tenho aí, ó, as 5 empresas, né? V, W, X, Y e Z. O investidor deseja comprar 2 das empresas listadas na tabela. Para tal, ele calcula a média da receita bruta anual dos últimos 3 anos. Então eu tenho os anos 2009, 2010, 2011, tá? Como é que eu vou calcular a média? Já que ele quer, dentre essas 5, escolher apenas 2. Então eu vou ter que somar tudo e dividir por 3, porque eu tenho 3 elementos. Então, ó, da alfinete V eu acho 220. Da W eu acho 210. Então, o alfinete já está ganhando. Da X, 225, ganhou. Da Y, 230, ganhou. E da Z, 205. Então, observa que a Y obteve que 230 e a X 225. Então, são as duas melhores. Tá? As duas melhores aí é a X e a Y, que tiveram a melhor renda nos 3 últimos anos. Então, através do que? Da média. Eu somei todos os elementos e dividi por 3. Quais valores são, respectivamente, a moda, a média e mediana dos números da lista a seguir? Então, eu tenho, ó, um rol bagunçado, não está organizado. Eu vou organizar e vou ver aqui, ó. Já que ele quer média, moda e mediana, a moda é o que? O que aparece mais. Quem que aparece mais? O 136, que aparece 2 vezes. Então a moda é 236, tá? 236 é a moda. Para eu achar a média,
eu vou somar os 10 elementos eu vou somar e vou dividir por 10. Ó, isso que eu fiz, ó, somei os 10 e vou dividir por 10. E vou achar 361,1. Isso aí é a média. A mediana são 10 elementos, então vou pegar o quinto e o sexto elemento. Vou pegar 299 mais 325 e dividir por 2, onde eu vou achar a mediana 312. E a moda, como já tinha dito, 236. Senhores, muito obrigado aí por mais essa visualização. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder a próxima aula e compartilhar, pois conhecimento foi feito para ser compartilhado, senhores. Um grande abraço e até a próxima aula.